Pessoal, então, sem maiores delongas, vamos dar início às nossas atividades. Até porque vocês sabem, nossa conexão aí sempre perdura por 40, 45 minutos e a gente vai fazendo as demais conforme eu passei para vocês os links. Combinado? Bom, fiquem à vontade, tá? Para colocar aqui as devidas indagações pelo bate-papo, chat ou até mesmo habilitando o áudio, enfim, né? A interação aqui pelo Zoom é exatamente essa. Bom, se vocês se lembram, estamos estudando a questão da competência. Recorda-se? Paramos na última aula falando a respeito dos critérios de fixação. Inclusive, se você se lembra, esses critérios de fixação estão descritos lá no Código de Processo Penal, no artigo de número 69. Ok? Então, esses critérios se encontram descritos lá no artigo de número 69. Que, se vocês perceberem, são 7 incisos, e eu já disse na última aula para nós, que para vocês, melhor dizendo, que para vocês saberem qual é o juízo competente, você vai levar em conta a ordem cronológica dos incisos. Então, se você tiver o inciso primeiro, já aplica o inciso primeiro. Se você não tiver o inciso primeiro, você aplica o inciso segundo. Se não tiver o inciso segundo, aplica o terceiro. E assim sucessivamente. Lembra-se? Não é nenhuma novidade isso que nós falamos para vocês na aula anterior. Para quem está chegando agora, o João Vitor, bom dia. Adriane, bom dia. Sejam bem-vindos. De maneira excepcional, ok, Adriane? De maneira excepcional, se nós tivermos as hipóteses dos incisos 5º e 7º, nós vamos aplicar esses dois incisos imediatamente. Isso nós falamos para vocês na nossa aula anterior. Se tivermos os incisos 5º e 7º, nós não devemos respeitar a ordem cronológica do artigo 69. Nós aplicamos os mesmos de maneira imediata. O velho exemplo, vamos imaginar que o presidente da República Federativa do Brasil, lá na comarca de Paranavaí, ele venha cometer uma infração penal. Pouco me importa nesse caso, como ele é presidente, se ele está em Paranavaí, onde ele mora, que tipo de crime ele praticou, etc. e tal. Por quê, professor? Porque o presidente, ele possui foro privilegiado, prerrogativa de função. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos imediatamente aplicar o inciso 7º e ele vai ser julgado no respectivo foro privilegiado. Claro, né, Supremo Tribunal Federal, né, Senado, impeachment, bababá e etc e tal, tá? Mas, enfim, ele tem o benefício de ser aplicado de maneira imediata a questão, né, do foro privilegiado. A mesma ideia quando tivermos conexão e continência. É o mesmo raciocínio. Vamos aplicar imediatamente o inciso 5º, não importando a ordem cronológica. Mais uma vez, isso nós falamos na nossa aula anterior. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o artigo 69 do CPP e examinando um a um desses critérios. E se bem vocês se lembram, estamos lá no artigo 69, inciso 1º, que é a competência pelo lugar da infração. Recordam-se? Foi aí que nós paramos. Vamos até colocar aqui novamente para vocês. Artigo de número 69, inciso 1º, combinado com os artigos 70 e 71. Isso nós já falamos, né? Você vai ter a ideia, né, onde aconteceu o lugar da infração, em razão da consumação do crime, né, no crime tentado, no último local que aconteceu o ato, né, da tentativa, e etc, etc. Neste lugar da infração ainda, pessoal, se vocês perceberem aqui no nosso slide, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer 3 observações e analisar 5 hipóteses de súmulas, né, no que se refere a essa temática. É isso que nós temos que fazer para concluir a competência pelo lugar da infração. Combinado? É a partir daí que nós vamos partir, justamente daí que nós vamos partir para que vocês se interem em relação àquilo que falta conforme a competência pelo lugar da infração. Ok? Podemos fazer isso? Compreenderam aí esse nosso início de aula, por favor, sim ou não? Beleza? Pode ser. Gabriele, ok. Gabriele, minha querida, já fique aí no jeito, né, para você me ajudar colacionando os artigos, tá? Então, aí, da mesma forma que você me ajudava anteriormente, é você ou sua irmã, Gabriele? Agora eu fiquei na dúvida. É a Gabi ou é a Carol que coleciona os artigos? Agora eu fiquei na dúvida. Eu? Então, beleza, obrigado.
É uma forma, pessoal. Eu poderia muito bem aqui colecionar os artigos e trazer para vocês, mas é uma forma de vocês ficarem atentos e pesquisando aquilo que eu vou falando, tá? Porque justamente com aquela finalidade que ninguém durma na aula, que todos fiquem acordados, ok? Do jeitão nosso de sempre aí que vocês, né, já conhecem. Muito bem. Bom, então, mais uma vez, vamos para a nossa primeira OBS da aula de hoje. Nossa primeira observação da aula de hoje, relacionada à competência pelo lugar da infração. É que eu não vou anotar aqui, tá? Que eu só faço para chamar a atenção, até porque continua do mesmo jeito. A gente vai falando e vocês vão anotando. Então, a primeira OBS da aula de hoje, que é essa daqui, ó, OBS número 1 da aula de hoje. A gente coloca então o número 1 aqui para vocês situar. OBS número 1. Nos casos de crimes dolosos contra a vida, nos casos de crimes dolosos contra a vida, a competência será do lugar, a competência será do lugar onde for praticado o primeiro ato do crime. Onde for praticado o primeiro ato do crime. Se você quiser, coloque entre parênteses a primeira ação ou omissão. Lembra? Nós podemos ter crimes, né, por ação ou por omissão. Então, onde ocorrer o primeiro ato do crime, a primeira ação ou omissão será o juízo competente. Feche parênteses, vírgula, conforme, isso aqui eu escrevo para vocês, ó, conforme RHC, está aqui no slide, ó, na observação número 1, conforme RHC 53.020, opa, o professor Marlon acabou aqui, né? Pronto, a gente resolve aqui. 53. Volta um pouquinho aí, professor, eu me perdi ali. Onde for praticado o primeiro ato Quem se perdeu, por favor, Laila. Repita, Laila, por favor. Você pode repetir para mim? Ó, eu parei aqui, praticado o primeiro ato do crime. Isso, muito bem. A Gabriela já colocou aqui para nós, Laila. Ó. Aí sim, hein, Gabriela. Nos casos de crimes dolosos contra a vida, a competência será do lugar onde for praticado o primeiro ato do crime. Do lugar onde for praticado o primeiro ato do crime. Entre parênteses, primeira ação ou omissão. Primeira ação ou omissão. Ok, Lara? Vírgula, conforme RHC 53.020 do STJ. RHC 53.020 do STJ. Muito bem. Pessoal, então, para vocês entenderem, esta OBS que vocês estão anotando é uma jurisprudência do nosso Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência essa, inclusive, né, que se você perceber, ela foi julgada em um recurso de um habeas corpus. Então, imagine a impetração de um HC perante o STJ julgou o HC e mesmo assim teve um recurso, tá? Não se preocupe muito com isso, habeas corpus, recurso e tal, se é possível, para onde é que vai. Isso é a nossa matéria lá do quarto bimestre. Chegaremos lá oportunamente. Mas, em resumo, esta jurisprudência é de um recurso, né, realizado, né, de um habeas corpus. E o que o STJ decidiu? Ele decidiu que nos casos de crimes dolosos contra a vida, e aí vocês se lembram? Homicídio doloso, auxílio a suicídio, infanticídio e aborto, recordam-se? Nos casos de crimes dolosos contra a vida, para eu saber o juízo competente, eu vou levar em conta onde aconteceu o primeiro ato da execução do crime. Onde aconteceu a primeira ação ou omissão, não me importando o resultado. Se vocês perceberem ali no nosso slide, no item 2.1, quando nós falamos em competência pelo lugar da infração, artigo 69, inciso 1º, combinado com 70 e 71, estamos levando em conta a teoria do resultado. Me importa saber onde aconteceu o resultado, onde aconteceu a consumação do crime.
Combinado? Já nesse caso do STJ, não é mais a teoria do resultado, é uma exceção, porque para nós pouco importa onde aconteceu o resultado no crime doloso contra a vida. Vou dar um exemplo prático. Imaginem os sujeitos A e B na comarca de Paranavaí. Os sujeitos A e B na comarca de Paranavaí. Eles se desentendem e o sujeito A dá um tiro na pessoa de B. O sujeito B consegue fugir e vai até a comarca de Alto Paraná. Chegando em Alto Paraná, o sujeito A vai em encalço de B, vai em perseguição de B, localiza a pessoa de B, dá um segundo tiro e a pessoa de B morre em Alto Paraná. Compreenderam? Este homicídio começou em Paranavaí e se consumou em Alto Paraná. Conforme o STJ, respondam aí para mim, qual será o juízo competente para julgar este homicídio? Paranavaí ou Alto Paraná? Por favor, coloque aí no bate-papo. Isso, muito bem, Samira. Paranavaí. Por quê, professor? Porque foi o lugar que ocorreu a primeira ação ou omissão. Nesse caso, pessoal, do STJ, nós adotamos a chamada teoria da atividade. O que é a teoria da atividade? É onde acontecer o primeiro ato de ação ou omissão. E eu insisto, é uma exceção. Como regra geral, um crime de roubo, um crime de furto, um crime de receptação, um crime de estelionato são julgados onde ocorrer a consumação. Mas nos casos dos crimes dolosos contra a vida, eu aplico essa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, detalhe, viu? Isso aí na prática, né, é bem interessante. Por quê, professor? Porque na prática, o que vai demandar para questões probatórias é onde a confusão começou. Se a confusão começou naquela comarca, para efeitos práticos, será o juízo competente. Ou até mesmo, né, o fato aconteceu em Paranavaí, a vítima foi socorrida e foi levada para Maringá. Aí em Maringá, depois de 20 dias, a vítima vem a falecer. Se eu adoto o caput lá do artigo 70, né, do Código de Processo Penal, e eu logo de cara colocaria a competência na comarca de Maringá, porque é onde foi a consumação do crime de homicídio. Mas todo o rolo, pensemos assim, toda a discussão, toda a problemática ocorreu na comarca de Paranavaí. Então as questões probatórias se encontram em Paranavaí. Foi por conta disso que o STJ entendeu por bem, né, colocar a teoria da atividade para os crimes dolosos contra a vida. Bacana? Resolvido? Entenderam? Podemos seguir? Sim ou não? Yes, 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 yes. Sim, beleza? Os demais estão compreendendo aí, estão tomando um café. Mariana, Gabriele, Laila, todo mundo que se encontra presente. Isso. Mariana, ó, Mariana. Tudo bem, Mariana? Tudo certo aí? Estou vendo que a sua geladeira é parecida com a minha, tá? Parabéns, tem bom gosto. Ah, Mariana, aí sim, hein? Bacana. Quer dizer, viu, Mariana, aqui em casa eu só pago a conta, tá? As coisas são escolhidas. Você compreendeu? Que a gente só paga, tá? É isso aí. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Segundo OBS. OBS número 2. OBS número 2. A OBS é a seguinte. Nos termos do artigo 63, eu até escrevo aqui para vocês, ó, para vocês acompanharem. Artigo 63 da Lei 9.099 de 95, artigo 63 da Lei 9.099 de 95. Todos vocês sabem o que estabelece essa lei. Quem puder me escreva aqui no bate-papo. Esta Lei 9.099 estabelece a competência do quê? Quem souber aí, não é possível. Vocês não se lembram da Lei 9.099? Nunca ninguém falou para vocês dessa lei? Eu já falei dessa lei para vocês. Quem se lembra? Pode chutar aí. Para quem estiver presente. Vamos lá. Não? Ah, Gabriel, foi buscar, né? Isso, Juliana. Exatamente essa, pessoal. Juizado Especial Criminal. Então, complemente aí. Nos termos do artigo 63 da Lei 9.099, as infrações penais de menor potencial ofensivo, também serão julgadas
também serão julgadas no lugar em que ocorrer a primeira ação ou omissão. No lugar em que ocorrer a primeira ação ou omissão, conforme a teoria da atividade. Conforme a teoria da atividade. Beleza, pessoal? Então, no juizado especial criminal, é o mesmo raciocínio da nossa jurisprudência do STJ para crimes dolosos contra a vida. Então, se vocês perceberam, nós temos duas exceções: crimes dolosos contra a vida e as infrações penais de menor potencial ofensivo, que serão julgadas não no lugar que ocorreu a consumação, mas sim onde partiu o primeiro ato de execução do crime, ou a primeira ação ou omissão. Imagine, por exemplo, uma lesão corporal leve, artigo 129, caput do Código Penal, lesão corporal de natureza leve. Esta lesão corporal de natureza leve, se ela iniciar em Paranavaí, e se consumar na comarca de Alto Paraná, neste caso, esta lesão corporal leve vai ser julgada no juizado especial da comarca de Paranavaí. É sempre o raciocínio idêntico aos crimes dolosos contra a vida. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, são as únicas duas exceções que nós temos nesse caso, tá? Porque a regra geral é no lugar da consumação. Mas nos crimes dolosos contra a vida e nas infrações penais de menor potencial ofensivo, teremos aí a teoria da atividade. Só para não matar ninguém de curiosidade, me ajude. O que significa ser uma infração penal de menor potencial ofensivo? Quem puder, coloque aí para nós no bate-papo. O que significa dizer ser uma infração penal de menor potencial ofensivo? De pena até 2 anos? Exatamente isso, Renata. Muito obrigado. Exatamente isso. Se você puder colocar o seu vídeo aí, Renata, para ver que foi você que falou, fica mais fácil. Eu creio que tenha sido você que tenha falado, tá? Mas exatamente isso. São os crimes que possuem pena máxima de até 2 anos. É por isso que eu dei... agora eu gostei. Ficou bacana. É por isso que eu dei o exemplo, Renato, e os demais, do crime de lesão corporal de natureza leve. A lesão corporal de natureza leve é um crime que possui pena máxima inferior a 2 anos. Por exemplo, tem pena máxima de 1 ano. Como tem pena máxima que não extrapola 2 anos, a competência vai ser do juizado. E muito bem colocado aqui pela Juliana, tá? É pena máxima de até 2 anos. Então, até 2 anos se enquadra aí no juizado. E aí aplicaremos, então, a teoria da atividade. Ok, pessoal? Resolvido a observação 2, vamos para a observação número 3. Observação número 3. Muito bem. A observação número 3 é a seguinte. Tratando-se de crimes continuados ou permanentes, tratando-se de crimes continuados ou permanentes, praticados no território de 2 ou mais jurisdições, praticados no território de 2 ou mais jurisdições, o juízo competente será o prevento. O juízo competente será o prevento, nos termos do artigo de número 71 do Código de Processo Penal. Juízo prevento, nos termos do artigo 71 do Código de Processo Penal. Bom, eu conversei com o professor de penal geral de vocês e ele me disse que ele explicou para vocês o que era crime continuado e o que era crime permanente. Com base nisso, nós aqui não vamos conseguir ficar relembrando o que é crime continuado, o que é crime permanente. Até porque, outrora, o professor de penal geral, ele me garantiu que explicou a todos vocês. Então, se ele disse isso para mim, está valendo. O que é importante para nós?
que quando um crime continuado ou um crime permanente, só lembrando, tá, que continuado é uma coisa, permanente é outro, mas para efeitos de competência a mesma regra, combinado? Então, quando o crime continuado ou um crime permanente envolver duas ou mais comarcas, o juízo competente vai ser o prevento. É isso que diz a regra do artigo 71 do CPP. Vou dar um exemplo bem bacana para vocês. Imagine aí a comarca de Paranavaí, a patroa e a empregada. A empregada, né, aí na comarca de Paranavaí, subtrai da patroa um saco de feijão num dia, no outro dia um saco de arroz, no outro dia, né, um detergente, e assim esta empregada vai subtraindo da patroa vários pertences. Muito bem. A patroa resolve mudar de cidade, resolve ir para uma cidade, né, mais movimentada. Por exemplo, ela resolve ir para Alto Paraná. Chegando em Alto Paraná, a patroa leva a sua empregada. E a sua empregada, né, continua praticando os crimes de furto em relação, né, aos bens da sua patroa. Depois, né, subtrai no final do expediente um pacote de esponja de aço, né, vulgarmente aí conhecida pela marca Bombril, e no outro dia mais, né, uma bandeja de iogurte, e assim vai. Faz isso de maneira corriqueira. A patroa entende que Alto Paraná não está tão movimentado e resolve mudar para Nova Esperança. Calma, Adriane, calma. Aí você já responde, tá? Então, estamos aqui no exemplo. Cometeu-se crimes em Paranavaí de furto, cometeu-se crimes em Alto Paraná de furto, e agora vai para Nova Esperança. A patroa leva a sua empregada e a empregada continua cometendo crime de furto. A patroa resolve realmente mudar para a cidade. Estou brincando, galera. Vai para Maringá. Chegando em Maringá, mais uma vez, né, a empregada está em conjunto, né, com a sua patroa, e lá em Maringá a empregada continua subtraindo. Todavia, lá em Maringá, a patroa dá o flagra na empregada cometendo as infrações penais. Inclusive, a empregada confessa para a patroa: patroa, eu também cometi quando você morava naquela casa lá em Nova Esperança, quando você morava naquela casa lá em Alto Paraná e quando você morava naquela casa lá em Paranavaí. Meu Deus, a patroa se desintegra, né? Só faltou a empregada também furtar o marido da patroa. Faltava essa. Mas, enfim, foram apenas pertences materiais, né? Digamos aí, mercadorias e etc e tal. Nesse caso, se vocês perceberem, estou aqui dando um exemplo bem didático para vocês acompanharem o raciocínio que estamos diante de um crime continuado praticado no território de duas ou mais comarcas: Paranavaí, Alto Paraná, Nova Esperança e Maringá. Se vocês perceberam, nós temos aí, nesta infração penal, na verdade, várias infrações penais, mas por ficção é como se fosse uma só, e nós sabemos que crime continuado ele responde por um crime só, porém com a pena aumentada, etc e tal. Isso ficou claro quando vimos os crimes continuados. E nesta ocasião, né, o juízo competente para julgar será o juízo prevento, que foi a pergunta, inclusive, aqui da Adriane. Como assim juízo prevento? O que é prevenção? Simples. Pessoal, o juízo prevento é o primeiro que tomar conhecimento. O primeiro juiz dessas 4 comarcas que eu dei exemplo, que tomar conhecimento acerca de todos os crimes, ele vai ser o competente. Por exemplo, a patroa descobre o furto em Maringá e ela resolve fazer, né, uma notícia crimes na delegacia de Maringá. O delegado, enfim, confecciona o inquérito e encaminha, né, para o Poder Judiciário, e o juiz aqui da comarca de Maringá, ele toma o conhecimento. Este juiz, ele vai ser o responsável, ele vai ser o competente para julgar as infrações penais, né? Inclusive envolvendo a comarca de Nova Esperança, Alto Paraná e Paranavaí. Professor, e se, né, a irmã da patroa lá em Paranavaí tivesse comunicado o fato, né, para a delegacia de Paranavaí e a delegacia fizesse lá o inquérito, chegasse na mão do juiz, e primeiramente do que Maringá, seria o juiz da comarca de Paranavaí. Então, sempre, Adriane, é onde o juiz, primeiramente, tomar o conhecimento. Sempre que nós falamos em prevenção, é aquele juiz que primeiro toma o conhecimento. No nosso caso, seja para crime continuado ou para crime permanente.
Entendido aí, Adriane? Ficou claro agora o que é uma prevenção? Beleza? Sim ou não, Adriane? Por favor. Um ok para nós aqui no bate-papo. Está me ouvindo? Beleza? Sim. Yes? Ok? Adriane. Beleza. Obrigada. Sossegado. Não há de quê. Pessoal, isso também vale para crime permanente. Quem pode me ajudar só para não dizer que eu não disse? O que é um crime permanente? Porque continuado é a reiteração, né, a prática de várias vezes dos crimes no decorrer do tempo. Eu pratico um furto hoje, um furto amanhã e depois de amanhã. Isso é um crime continuado. Combinado? O que é um crime permanente? Quem se recorda? Pode falar aqui no nosso áudio, né, ou aqui no bate-papo. Alguém se lembra do que é um crime permanente? Espera aí, professor, estou pegando o material do ano passado. Pessoal, crime permanente, deixa eu ver aqui. E prolonga no tempo? Continua ao longo do tempo, né, Adriano? Para ficar um pouquinho isso, né, Adriano, diferente do crime continuado, se prolonga no tempo. Traduzindo, é aquele crime que é um crime só, eu não tenho vários crimes, como seria o continuado, é um crime só, mas a ofensa ao bem jurídico, ela se prolonga, né? Ela se protrai no tempo. O exemplo típico é o crime de sequestro. Quando eu sequestro a pessoa e coloco a pessoa no cativeiro, eu já consumei o crime de sequestro. Enquanto esta pessoa está sendo mantida no cativeiro, eu tenho uma ofensa ao bem jurídico daquela pessoa, a liberdade. Então, esta minha ofensa, ela permanece, ela se prolonga no tempo. Enquanto a pessoa não for libertada do cativeiro, eu estou tendo uma ofensa ao bem jurídico dela. Então, nesse caso, também nos crimes permanentes, eu vou aplicar a regra, né, da prevenção. Vou dar um exemplo. O sujeito sequestra a vítima em Paranavaí, coloca a vítima no cativeiro em Alto Paraná e vai até Maringá solicitando o valor do resgate para a família da vítima. E este valor do resgate é combinado de ser pago na comarca de Curitiba. Paranavaí, Alto Paraná, Maringá e Curitiba. Qualquer um desses juízes que tomar conhecimento sobre a prática desse crime de sequestro será o competente para julgar esta infração penal. Na verdade, o primeiro que tomar conhecimento. Neste meu exemplo, quando eu falo sequestro, eu quero me referir à extorsão mediante sequestro, tá? Aquele sequestro com finalidade pecuniária de obter um valor para o resgate. Até porque vocês vão estudar, muito possivelmente, aí em penal especial, na aula do professor Christian, não sei se estão nesse ponto, já chegaram, o crime apenas de sequestro, que é o artigo 148 do Código Penal. Tá? E também existe a extorsão mediante sequestro, que é o artigo 159 do Código Penal. Mas lá ele estabelece para vocês, faz a diferenciação e etc e tal, tá? Mas para nós aqui, seja um crime continuado ou permanente, nós teremos a mesma regra no que se refere, né, à competência para julgamento. Ou seja, o juízo prevento o primeiro que tomar conhecimento. Combinado? Alguma dúvida? Sim ou não? Alguma dúvida? De boa? Samira, não? Tá tranquila aí, Samira? A Samira está numa residência e a Laila numa outra residência, é isso? Beleza? Cada uma na sua casa? Ou estão as duas em conjunto ali? Não pode, né, pessoal? Não tem jeito, né? Laila, isso. Beleza, separadas. Beleza, sossegado, pessoal. De boa. Os demais aí, ó, se quiserem participar da aula, à vontade, hein? Nós temos aí, né, o nosso chat para isso, bate-papo, beleza? Então vamos lá. Pessoal, se vocês perceberem agora, ainda dentro do nosso critério do lugar da infração, estão percebendo aqui, nós temos que examinar súmulas relacionadas a esse critério. Se vocês viram aqui na nossa observação 1, não era uma súmula, era uma jurisprudência. Agora, nisso que eu vou dizer, no que se segue, nós teremos súmulas. O que significa isso, professor? Significa que foram tantos casos que os tribunais superiores sumularam o entendimento e hoje, na prática, os juízes acatam as súmulas tranquilamente, tá? Geralmente, né, situações jurisprudenciais, os juízes, na sua, né, minoria, pensemos assim, não acatam. A sua maioria acaba acatando jurisprudência. Mas quando eu tenho súmulas, a maioria esmagadora
quase todos os juízes acatam as súmulas. E quando for uma súmula vinculante, aí não tem conversa. Todos são obrigados a acatar. Mas em resumo, vou falar diferentemente se você não entendeu nada do que eu disse. Se nós temos súmula, você vai ficar com a regra da súmula. E ponto final. É o que é importante para nós. Porque, às vezes, na prática, eu fico vendo advogado brigando no processo aí na instância, né, de primeiro grau, por exemplo, na comarca de Paranavaí, discutindo com o juiz e tal. Geralmente, pessoal, nem se perde tempo de ficar discutindo em primeira instância. Nós vamos aprender as questões recursais e nós veremos que recurso para o STJ, STF, você vai na súmula, você vai na voadora da súmula e você resolve a parada, tá? Tudo bem que demanda um certo tempo, enfim, mas se tem a súmula, é porque as instâncias superiores já resolveram, né, o assunto. E não é diferente para nós aqui, quando nós examinarmos estas súmulas a partir de agora, beleza? Então vamos lá. A primeira súmula que eu quero comentar com vocês, súmula de número 165 do STJ. Súmula 165 do Superior Tribunal de Justiça. Deixa eu ver aqui, o rapaz do Contrabando de Descaminho está ingressando aqui na nossa aula. Bom dia, rapaz do Contrabando de Descaminho aí, seja bem-vindo. Daqui a pouco você vai me escutar, se você ingressar. Muito bem. Adriane também, novamente. Pronto, beleza. Sossegado. Cadê a Gabriele? Gabriele, você colaciona para nós a súmula, Gabriele? É difícil você colocar ela para nós aí, por gentileza? 165 do STJ. Peraí, eu já disse que eu não gosto de peraí, eu gosto de maçã. Professor, a aula é remota, online, e a piadinha mesma? É a mesma. Sempre a mesma. Bom, pessoal, enquanto a Gabriele localiza para nós a súmula, para vocês terem, né, um acesso mais fácil, muito obrigado, Gabriele. A súmula 165 do STJ diz o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Traduzindo, imagine um processo trabalhista. Salvo engano, a aula da professora Fabiola, se não me falha a memória, para vocês, tá? O ID do trabalho, processo do trabalho, enfim. O processo trabalhista, reclamante e reclamado. Imaginemos que uma testemunha é levada aos autos e essa testemunha passa a mentir no seu depoimento, passa a contar um monte de mentira. Essa testemunha que está mentindo, ela comete crime. Comete crime, professor? Sim, ela comete o crime do artigo número 342 do Código Penal, que é o crime de falso testemunho. Essa testemunha mentirosa, ela vai ser enquadrada nesse crime. Mas aí que vem para nós o detalhe. Esse crime de falso testemunho foi cometido perante a Justiça do Trabalho. E é onde eu quero chegar, pessoal. A Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Nós não julgamos questões criminais que envolvem relações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Nós não podemos fazer este julgamento perante as varas do trabalho. E aí a súmula vem e fala para nós quem será o juízo competente. Nesse caso, o juízo competente, neste caso, o juízo competente será a Justiça Federal. Aprenda isso. Qualquer crime que envolva relações trabalhistas, qualquer crimes relacionados, né, à Justiça do Trabalho, a competência para julgar será da Justiça Federal. No nosso caso específico, estamos aqui dando o exemplo da súmula, né, 165, que diz a questão do falso testemunho. Mas também outras infrações penais que ofendem a Justiça do Trabalho, que vocês verão lá em Penal 2, vocês chegarão à conclusão de que a competência também naquela